Olá, sou Adriana Miranda Kritsky, professora de língua portuguesa, leciono há 10 anos no Colégio Professora Marli Queiroz de Azevedo, fui a mentora do aluno que ganhou a redação nota 10 em 2021. Vamos dar início à nossa aula falando de um novo gênero textual, a resenha. Os objetivos da nossa aula são ler uma resenha, reconhecer a diferença entre sinopse e resenha, reconhecer as características e a estrutura da resenha, localizar informações explícitas no texto e distinguir um fato de opinião relativo a esse fato. Antes de ver um filme ou ler um livro, vocês buscam informações sobre ele? Qual gênero textual poderíamos obter essas informações? Aqui temos a sinopse e a resenha. Eu vou dar o conceito para vocês de sinopse e resenha. Sinopse é uma espécie de resumo, é uma síntese de uma obra literária ou de uma obra científica, e que também pode ser chamada de sumário. Já a resenha é um texto cujo objetivo é apresentar informações e críticas para orientar o leitor ou espectador sobre as escolhas de algum produto cultural. Aqui temos alguns dos produtos culturais: o livro, o CD, o teatro ou cinema e um artesanato. Os produtos culturais, eles também são produzidos no âmbito da cinematográfica, o filme, pode ser gastronômica, uma receita culinária, a engenharia, uma obra arquitetônica, das artes, o artesanato, as pinturas, o quadro, literária, romances, novelas, contos, etc. E também teatral, turística, da tecnologia e da educação. Agora, como em todas as nossas aulas, a gente no final da aula, o que a gente faz? A gente faz uma atividade. Hoje a nossa atividade Mão na Massa é, como vocês já viram no início da aula, o que é resenha, vocês vão se juntar com o colega e vão fazer uma lista. E vão escolher dessa lista 2 produtos culturais. E vão produzir no Padlet, no modelo de mural, que pode ser estruturado como grades, prateleiras, linha do tempo, ou até mesmo como salas de conversa. Após isso, nós vamos convidar toda a turma no outro dia para ver a atividade de vocês. Agora eu vou falar um pouquinho que a resenha ela tem 3 tipos: ela é a descritiva, a crítica e a científica. Hoje vamos ver a crítica. Resenha crítica apresenta um juízo de valor, ou seja, em cima baseado em argumentos sólidos sobre os pontos positivos e negativos da obra. Como todo texto possui características e estrutura. As características da resenha crítica são apresentar detalhadamente as principais informações da obra resenhada. Então, assim, o que entra nessas informações? Quem escreveu, é toda a parte da ficha técnica da resenha. Já descrever a estrutura da obra é como a obra foi feita, né? E outra coisa, vocês também têm que confrontar as informações com argumentos e pontos de vista de diferentes autores. Então, quando vocês escolhem um livro, um filme, é muito interessante que vocês leiam outros autores que falam sobre, não só alguns falam positivamente, outros negativamente. Então, com isso, vocês vão poder argumentar criticamente os pontos cruciais da obra, sejam eles negativos ou positivos. E também temos agora a estrutura. Como a gente vai escrever o texto, a estrutura do texto. Tem que ter o título, geralmente é o mesmo título da obra, né? As referências bibliográficas, as credenciais do autor, o conhecimento, conclusões do autor, quadro de referência teórica ou ideológica e as apreciações. Agora eu vou entregar para vocês uma resenha sobre o filme O Rei Leão. Vocês vão ler e vão poder perceber nesse texto as características e a estrutura, como ela é feita, como tem o título, como tem as referências do bibliográfica, tudo aquilo que a gente viu na nossa aula, vocês vão poder perceber dentro do texto. E depois de vocês lerem, vocês vão fazer uma legenda com fatos e opiniões. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar um lápis, vão pintar de uma cor o fato e da outra as opiniões. Daí, dentro do próprio texto, vocês irão pintar o que é fato e o que é opinião. Para a gente relembrar um pouquinho, vamos ver o que é fato. Fato é algo que é comprovado, né? E opinião é um julgamento pessoal, é a opinião de alguém sobre aquele produto. Agora,
depois de ter feito essa atividade, eu vou colocar para vocês o Word Wall, né, que todas as aulas a gente usa. Então a gente vai usar para ver um pouquinho, para trabalhar um pouquinho com a resenha crítica. Agora eu vou colocar para vocês um curta que se chama A História de um Guarda-Chuva. Vocês vão assistir e depois que vocês assistirem, nós vamos planejar o nosso trabalho, que será uma redação. Então, como eu disse para vocês já viram que é resenha, já acabaram de assistir o curta e agora chegou a vez de vocês. O que vocês vão ter que pensar primeiro? Quem que é o público que vocês vão escrever? Que linguagem vocês vão empregar? Que estrutura o texto vai ter? Mas a estrutura, vocês sabem, é uma resenha, tem que ter a estrutura da resenha. E onde o texto vai circular? O texto vai estar colocado na nossa Redação Paraná, na nossa plataforma. Então vamos lá, primeira parte. Nós temos que saber informações sobre o filme. Lembra quando eu falei para vocês apresentar as informações na hora de escrever? Então, é aí que eu vou colocar. Na primeira parte da nossa resenha, tem que ter as informações. Quais são? A ficha técnica, né? Todo mundo sabe quem escreveu, quem desenhou, quem produziu, o tipo de gênero, a duração, que data que foi posto o curta. O tema também temos que saber, tema central. E todos sabem que tema não é a mesma coisa que o título. Então vocês assistiram e dentro do curta vocês vão ver o tema que foi proposto. Qual é o enredo? O enredo o que é? São todas as ações. E depois vocês vão também olhar os personagens. Como que eles são? Se estão adequados ao curta? Como que é o cenário? Se o cenário está correto, se poderia ter feito em outro lugar. Logo em seguida, chegou a vez do quê? De nós analisarmos criticamente o nosso filme, ou o nosso curta de hoje, né? Então, assim, como nós vamos fazer? Vocês vão dar a opinião, de um modo geral, o que vocês acharam do filme. Por que os leitores deveriam ou não assistir esse filme? Sobre a situação do cenário, do enredo, se há alguma crítica, se está de acordo ou não. E o tema, se está de acordo ou desacordo. E agora a segunda parte, qual é? Escrever. Chegou a hora de a gente produzir. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês vão voltar ao que vocês anotaram e vão começar a produzir o texto. Sempre façam um rascunho antes de passar para a plataforma. E aí está. Vamos para agora é a hora da nossa mão na massa, que é passar a redação na plataforma Redação Paraná. Então, o que estudamos hoje nessa aula? As diferenças entre resenha e sinopse, as características e a estrutura da resenha crítica, os produtos culturais, a leitura de uma resenha. Vimos também o que é fato, né? Lembramos o que é fato e o que é opinião, e utilização das plataformas, o Padlet, o Word Wall e a Redação Paraná. Então, até amanhã e muito obrigada!